Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Muito obrigada, viu, por você fazer o estudo da lição junto comigo, por você assistir os meus vídeos. Muito obrigada. Vamos falar com Deus para saber o que Ele tem preparado para nós hoje? Então, feche seus olhos e curva a sua fronte. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia que vamos estudar a lição. Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração, nos dê entendimento, ó Deus, das Escrituras, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Espírito Santo, nos ajude a ser pessoas melhores a cada dia, nos ajude a refletir a imagem e semelhança de Jesus em tudo aquilo que a gente for fazer. Que nós possamos fazer a diferença onde quer que formos, que sejamos inegociáveis quanto aos nossos princípios e valores que acreditamos. Senhor, faz de nós pessoas melhores, faz de nós, Senhor, pessoas inabaláveis, pessoas fortes e corajosas, pessoas destemidas para pregar o Evangelho aonde formos. Muito obrigada, Espírito Santo, por habitar em nosso meio e nos ajudar nessa caminhada rumo ao céu, porque sem Ti nada podemos fazer. É isso que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Você já está preparado aí com a sua lição aberta e com a sua Bíblia aberta? Hoje já é quarta-feira, dia 30 de agosto de 2023. E hoje, o título que nós vamos estudar é esse aqui, ó. Ame sua esposa como a si mesmo. Quem que deve amar a esposa como a si mesmo? Os maridos, né? É um recadinho para os maridos aí. E começa com uma pergunta, só que para a gente responder essa pergunta, a gente tem que ir lá em Efésios, capítulo 5, versículos de 28 a 30, para a gente conseguir responder essa pergunta. Vamos lá? Efésios, capítulo 5, versículos de 28 a 30. Diz assim a Bíblia Sagrada. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Amém, né? Nós somos membros do mesmo corpo. Então fala aqui que quem ama sua esposa cuida, né? Cuida dela, cuida do seu corpo, como assim Cristo cuida da sua igreja. Amém? E aí tem a pergunta para você responder. Que novo argumento Paulo usou para encorajar maridos a praticar o amor terno para com suas esposas? Você vai responder aí na sua lição. As regras para a família cristã revelam um contexto social desafiador. Em Efésios, capítulo 5, versículo de 28 a 30, foi o que a gente leu, Paulo se dirigiu aos maridos que, seguindo o padrão frequente da época, podiam escolher odiar seu próprio corpo, maltratando suas esposas e batendo nelas. No mundo grego-romano desta época, o poder legal do pai de família era amplo. Ele podia punir duramente ou até mesmo matar a esposa, filhos e escravos e estar dentro dos direitos legais. Embora exercesse tal poder de maneira extrema, fosse cada vez mais restringido pela opinião pública. Então, gente, aqui tá falando que naquela época, né, na época grego-romano, o pai de família, ele tinha muitos direitos, que ele podia fazer as coisas e não ser punido, né? Só que isso não era bem visto para a sociedade. Cada vez mais que ele fazia esses atos, ele ia causando um certo negativismo ali da população pública, né? O povo não estava ficando satisfeito com isso, não, mas naquela época era assim que funcionava. Em Efésios, capítulo 5, versículo de 25 a 27, Paulo detalhou o maior exemplo de amor, o amor de Cristo pela igreja, um modelo muito diferente dos exemplos da época. Antes de expor o novo argumento,
ele apontou outra vez para esse exemplo, pedindo aos maridos que fizessem assim também. Como Jesus, que se entregou por sua noiva, a igreja, e atende a todas as suas necessidades. Paulo desafiou os maridos a se afastar das práticas de seu tempo e procurar estar à altura do amor de Cristo. Em Efésios capítulo 5, versículo de 28 a 30, o apóstolo mostrou uma nova lógica para apoiar o amor dos maridos por suas esposas, o amor próprio. Paulo apresentou uma verdade incontestável. Ninguém jamais odiou seu próprio corpo, pelo menos ninguém que esteja saudável. Um marido não fere a si mesmo, nem bate em seu próprio corpo. Em vez disso, o alimenta e cuida dele. Em uma tentativa de eliminar a dureza e a violência contra esposas, Paulo convidou o marido a se identificar com a esposa. O marido é um com sua esposa, de modo que machucá-la não é nada menos automutilação e a maioria das pessoas em sã consciência não faz isso. Voltando ao exemplo de Jesus, Paulo argumentou que o próprio Cristo pratica o autocuidado ao valorizar os crentes que são seu corpo. Ele aconselhou o marido a moldar o comportamento em relação à esposa, segundo a maneira como ele trata a si próprio, e, finalmente, segundo a maneira como Cristo o trata. Gente, deu para entender o que Paulo fez aqui nesses versículos? Ele fez uma comparação ali, de Cristo com a igreja, e ele lançou aqui que se o marido, né, ele não maltrata o seu próprio corpo, né? Ele, do mesma forma que ele deve tratar a si mesmo, ele deve tratar a sua esposa, cuidando dela, alimentando, né? É assim que Paulo deixou para nós. É isso. E aqui no rodapé tem uma pergunta. O que o exemplo de Jesus ensina sobre amar as pessoas da nossa própria família? Nossa, uma pergunta boa aí, né, para discutir em classe. Amém? Olha, muito obrigada por você assistir meu vídeo. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito. Deixa um like para mim. Deixa de onde você está me assistindo. Eu vou ficar muito feliz de saber. Um abraço carinhoso para você e até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.